Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer, eu sou o Rodrigo James, o criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra deste podcast com os amigos. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram e no Blue Sky, ou através do YouTube. Faça um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de um dos blockbusters mais esperados de 2024, Gladiador 2. It is an art, choosing gladiators. They're usually prisoners of war. I claim this city for the glory of Rome. You have something in you. Rage. Never let it go. It will carry you to greatness. I own you now. But whose head could I give you to satisfy your fury? The general will do. Rome has taken everything from me. But I will have my vengeance. There is plenty of pain waiting for you in the next life. I don't know why you are so greedy for it in this one. Your Majesties. This is your gladiator. It is. I have the trust of the emperors. It will clear my path to the throne. You will be my instrument. I will never be your instrument in this life or the next. Se você acompanha a minha newsletter Mala, você vai ver que de vez em quando eu coloco o trailer de alguma continuação, de algum filme da Marvel, por exemplo, eu sempre coloco a seguinte mensagem: tá aí o trailer para vocês assistirem. Eu escolhi esperar. Eu já deveria estar vacinado, não é? Porque 90% das continuações, das franquias, das propriedades intelectuais, que é o termo na moda hoje que se costuma usar para se referir a essas franquias, 90% deles, 90% dos filmes que saem disso não fazem jus ao original, são piores do que o original, mas a gente gosta de cinema, não é? A gente gosta de cinema e a gente tem sempre a esperança que aquela continuação vai ser melhor, que aquele diretor, aquele ator, aquele roteirista vão conseguir nos entregar algo melhor do que o que a gente já havia visto. Principalmente quando o primeiro filme da franquia, ou o filme que deu origem à franquia, à propriedade intelectual, não são lá tão bons assim, ou não fizeram tanto sucesso. Acontece isso de franquias engrenarem lá pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto filmes. É raro, mas acontece. Eu não vou brincar aqui dizendo é raro, mas acontece muito, porque isso realmente é raro, mas acontece. Pois bem, não é o caso de Gladiador 2. Já vou aqui tirando todas as suas expectativas, colocando tudo lá embaixo, porque Gladiador 2 não entrega um filme à altura do primeiro, e muito pelo contrário, como eu vou dizer aqui. Eu fui pro cinema todo empolgado pela campanha de divulgação, e atenção amigos,
É isso que acaba nos traindo. A gente vai empolgado porque a gente começa a ler matérias aqui, o ator falando do filme, o diretor, nesse caso, o Ridley Scott, está se empenhando pessoalmente na divulgação, dizendo que a sequência de ação inicial é a maior sequência que ele já fez na vida, e aí, é claro, você vai pro cinema com aquela expectativa, dizendo que o Paul Mescal é um ator espetacular. Inclusive, eu acabei de ler que os dois já têm planos para outros filmes depois de Gladiador 2, entre outras coisas. As campanhas são muito bem feitas, e elas são bem feitas exatamente por isso, para ver se a gente vai pro cinema, para ver se leva as pessoas até o cinema. Mas aí, quando a gente assiste ao filme, é que vem a decepção. Eu não vou dizer aqui que Gladiador 2 é uma grande decepção. É um filme que, enquanto você tá ali na sala de cinema, e eu costumo dizer isso sempre, que existem filmes que você assiste enquanto você tá ali na sala de cinema, você até está entretido. A partir do momento que ele acaba, que os créditos começam a subir, você esquece dele. Gladiador 2 é um desses. Eu tive dificuldade, inclusive, para me lembrar de coisas do filme. E olha que eu assisti ontem, tá? Para poder vir aqui falar para vocês. Então eu vou recorrer a uma sinopse que eu encontrei aqui do filme pra gente começar a conversar sobre ele. E mais uma vez eu agradeço ao Adoro Cinema por fornecer as melhores sinopses aqui deste podcast. Anos após testemunhar a morte do herói Maximus, personagem de Russell Crowe, pelas mãos de seu tio Joaquin Phoenix, Lucius Paul Mescal enfrenta um novo desafio. Forçado a entrar no Coliseu, ele deve lutar pela sobrevivência e pela honra de Roma. Depois de ter sua casa tomada pelos imperadores tirânicos que governam Roma com punho de ferro, Lucius precisa reencontrar a força e a coragem que o inspiraram na juventude. Admirador da jornada de Maximus, Lucius busca seguir seus passos para restaurar a glória perdida de Roma. Gladiador 2 é uma sequência direta do aclamado filme dirigido por Ridley Scott. Agora Lucius luta não apenas por sua vida, mas pelo futuro do Império. Com o coração cheio de raiva e o destino de Roma em jogo, ele revisita seu passado em busca da força necessária para devolver ao povo a honra que um dia foi perdida. Essa é uma sinopse que fala muito pouco sobre o filme, mas ao mesmo tempo já conta tudo aquilo que a gente precisa saber. E esse é um dos grandes problemas de Gladiador 2. É uma história bem parecida com a primeira, e não é difícil imaginar quando você começa a assistir ao filme o que vai acontecer. Você sabe que o Lucius, que no início do filme não é chamado de Lucius, ele tem um outro nome, até por motivos que eu não vou entrar aqui em detalhes, até sei lá se isso é spoiler, mas enfim. A cidade, a vila onde o Lucius morava, a gente vê que ele é um órfão que tá ali, cresceu naquela vila, naquela comunidade, aquilo é tomado por Roma e ele é levado por Roma e obviamente a gente já imagina que ele vai se tornar um gladiador e vai subir ali nos degraus e vai entrar em toda aquela trama de intriga de Roma, luta pelo poder em Roma, sem saber direito no primeiro momento em quem confiar, se pode confiar nessa determinada pessoa ou não. Eu acho até que ele, desde o início, não confia numa determinada pessoa. A gente vê na sequência que realmente não era para ele confiar e por aí vai. No primeiro momento, o seu antagonista ou a pessoa em quem ele mira para poder se vingar de tudo o que aconteceu com ele, com as pessoas que ele amava, com a sua vila, com a sua comunidade, é o general Acácius, personagem de Pedro Pascal, que é o general responsável ali pela tomada da sua vila e quem, no final das contas, o aprisiona e leva até Roma. Então, quando ele vai para Roma, tudo que ele tem na cabeça é se vingar daquilo e matar o general Acácius. Com o tempo a gente vai percebendo que as coisas não são bem assim. O próprio personagem do Pedro Pascal, o general Acácius, tem dois lados. Ele muda de lado durante o filme e até dá pra gente perceber logo no início do filme que ele não vai ser aquele personagem que todos imaginamos, porque ele é casado com a Lucila, que é a personagem da Connie Nielsen, a Lucila do primeiro filme, que é a única personagem
que está no primeiro filme e está nesse segundo filme também. Vale dizer que o filme se passa 16 anos após os acontecimentos do primeiro filme. A gente tem também o personagem do Denzel Washington, que por si só por ser o Denzel Washington, já é um motivo pra gente ir até o cinema. Ele é o Macrinus, que é uma espécie de governante de uma determinada província que utiliza os gladiadores, e ele é um tutor de gladiadores, sei lá qual é o nome disso, utiliza os gladiadores em benefício próprio, para poder subir ali nas esferas de Roma. A gente tem os dois imperadores, que eu acho que são dois dos melhores momentos, dois dos melhores personagens desse filme, que são o imperador Geta e o imperador Caracalla, vividos respectivamente pelo Joseph Quinn e pelo Fred Hechinger. São dois imperadores bobões e a gente vê nitidamente que um dos motes do filme é que esses dois imperadores caem, e eles são os imperadores que a população detesta, eles só querem saber de sangue, não querem saber muito da população, estão ali pairando sobre tudo e pisam em cima de quem precisar para conseguir o que querem, ou seja, conseguir apenas mais poder e mais poder e mais poder. Tem uma cena no início do filme que eles estão conversando com o Acacius diz para eles que não quer mais participar daquelas conquistas de Roma, eles dizem que é aquilo que eles fazem e se ele quiser ele vai ter que participar e por aí vai. Então estão apresentados os personagens principais desse filme. O que é interessante no filme? Todas essas intrigas para tomar o poder de Roma. A gente já sabe, não preciso dizer, que esses dois imperadores vão cair. Quem é que vai assumir? Tá muito óbvio que... Gente, isso não é spoiler, tá? Isso tudo eu adivinhei, não precisa nem adivinhar. Quando você começa a assistir ao filme, quando você lê a própria sinopse do filme, você dá de cara com isso, você adivinha essas coisas todas. É óbvio que o Lucius, o personagem do Paul Mescal, vai ser o imperador, é ele que vai comandar uma queda dos imperadores, uma subida ao poder do povo. É óbvio que isso vai acontecer. Como isso vai acontecer é o que acontece durante todo o filme, todas as intrigas ali, envolvendo o próprio General Acacius, envolvendo todos esses personagens que eu falei, em especial o Macrinus, que é o personagem do Denzel Washington, que tem um papel pivô nessa história toda. Mas ainda assim, é uma história muito banal. Aliás, vocês não precisam ir até o cinema para assistir Gladiador 2 achando que é um filme ininteligível, que as histórias todas são intrincadas. Não, a história é bem banal, é bem fácil de entender. São poucos os personagens, inclusive, que você tem que se preocupar com eles, poucas as conexões que você tem que fazer na sua cabeça para poder entender o que tá acontecendo. Na verdade, eu acho que você nem tem que fazer tantas conexões assim, porque a história tá muito ali na sua cara, e esse é um grande problema de Gladiador 2. E aí, o que sobra? O que a gente foi para o cinema para assistir? As cenas de ação. A gente tem dois tipos de cena de ação. A tal sequência inicial que o próprio Ridley Scott falou que é uma das sequências, ou é a sequência mais impactante, ou é a sequência de ação mais difícil, mais grandiosa que ele já dirigiu, que é a sequência inicial. Eu particularmente achei uma sequência de ação. Não achei ela espetacularmente grandiosa, a gente já viu coisas mais grandiosas no cinema, e eu diria que feitas pelo próprio Ridley Scott. Em Napoleão, por exemplo, um filme que eu não gostei muito, mas tem sequências de ação melhores do que essa sequência. Então o próprio Ridley Scott já fez isso lá atrás. Todas essas sequências, então, de batalha, de navios e tal, são bem mais ou menos. O que realmente sobra? As lutas entre os gladiadores dentro do Coliseu. E olha, aí nós temos altos e baixos. Porque se a gente tem, por exemplo, uma luta bem interessante entre o Pedro Pascal e o Paul Mescal, e eu já tô aqui spoilando que essa luta vai acontecer. Aliás, isso não é spoiler, porque isso tá no trailer, tá? Tem outras sequências ali que, pelo amor de Deus, a primeira sequência de luta ali no Coliseu, a primeira sequência em que o personagem, o Lucius, vai para o Coliseu e vai enfrentar algum tipo de inimigo, ele enfrenta ali uns animais que eu não sei se são lobos, são cachorros, se são ursos, o que é aquilo. Por que eu não sei o que é aquilo? Porque tá muito mal feito, eu não curti
de forma alguma aqueles animais. Um CGI que me incomodou muito, e eu não sou de me incomodar com CGI, mas nesse caso me incomodou bastante. Não só esse CGI, como em uma outra sequência ali dentro do Coliseu, que é aquela sequência dos dois navios, em que eles reproduzem ali uma batalha de navio, eles enchem o Coliseu de água com tubarões, e todos aqueles tubarões com CGI. Olha, isso não funcionou pra mim. Eu fiquei rindo no cinema. Fiquei pensando assim, pô, mas o Ridley Scott topou fazer isso? Ele realmente acha que isso é convincente? Não é convincente de maneira alguma. O que sobra são outras sequências de lutas entre pessoas, entre gladiadores, ali dentro do Coliseu, que sim, aí você consegue tirar alguma coisa. O resto, pra mim, tanto faz como tanto fez. E aí nós vamos até o final do filme. Eu não vou contar o final do filme aqui, porque você que ainda não viu pode ir ao cinema assistir, ou sei lá, se você tá assistindo esse filme, se você acabou de assistir esse filme em streaming, não sei quando você tá ouvindo esse episódio, eu acho até que Gladiador 2 não é um filme que vai demorar muito pra chegar em streaming, mas eu não vou spoiler o final aqui. Mas eu preciso dizer uma coisa. Que finalzinho chinfrim desse filme. Que finalzinho mais anticlímax. Como é que você constrói uma saga como a desse filme, que vai num crescendo até uma batalha, alguma coisa que você espera, e você até prepara essa sequência, você até prepara esse momento no final, pra no final, quen. O que foi que aconteceu? Como assim? Como é que você termina um filme desse jeito? Como é que o Ridley Scott achou que isso seria um final digno? Todo mundo vai esperando um final apoteótico e não tem um final apoteótico, porque assim, a gente vai esperando uma sequência de batalha e briga e conquista, tudo que um filme como Gladiador promete entregar, e ele não entrega. É uma sequência tão chinfrim que eu fiquei me perguntando depois que o filme acabou. Ué, acabou? Realmente vai acabar desse jeito? Então é isso, eu nem tenho muito o que falar mais de Gladiador 2, tirando o fato de que ele me decepcionou profundamente. Na dúvida, prefira o primeiro. Aliás, na dúvida, sempre prefira o primeiro. São poucos os filmes, poucas as franquias, eu já falei isso no início e vou repetir aqui, poucas as franquias que realmente vão te entregar alguma coisa a partir do segundo, do terceiro, do quarto filmes. Sobre o elenco, já falei aqui do Denzel Washington, que realmente tem uma presença iluminada em qualquer filme que faz. Inclusive eu tava lendo aqui que ele tá perto de se aposentar, ele já tá querendo se aposentar, então eu acho que a gente tem que curtir mesmo cada momento do Denzel Washington no cinema. O Pedro Pascal e o Paul Mescal estão bem, mas não espetaculares. Eu não acho que o Paul Mescal foi uma boa escolha para esse papel. Eu acho ele um puta ator, mas em momento algum eu consegui vê-lo como um gladiador. Por quê? A gente estava acostumado com o Russell Crowe, e o Russell Crowe tem uma postura de gladiador. Olha eu aqui falando sobre postura de gladiador como se eu fosse o maior dos entendidos em postura de gladiador. Mas eu acho, porque estamos aqui para isso mesmo, que o Paul Mescal não tem essa postura de gladiador. Em determinados momentos, acho que ele não entregou o que o papel precisava. O Pedro Pascal, sim, acho que ele tá muito bem no papel do General Acacius, até com esses dois lados que eu falei. A Connie Nielsen, super correta também, mas pra mim as melhores pessoas do elenco, os dois melhores atores são o Joseph Quinn e o Fred Hechinger, que fazem os dois imperadores bobões e que a gente se diverte com eles. É o único alívio cômico do filme, sem ser um alívio cômico, é porque os personagens realmente pedem isso, em especial o Fred Hechinger, que é um ator que eu gosto bastante e tá sempre fazendo papéis desse tipo. Já deu pra vocês imaginarem que eu não vou dar uma nota muito alta pra esse filme. Eu vou dar 2,5 estrelas pelas poucas sequências de ação que me chamaram alguma atenção e um pouco ali da trama do filme que acabou me entretendo durante as 2 horas e meia de projeção, mas que na verdade passa rápido, tá?
porque o Ridley Scott tem muito a noção de ritmo no cinema e ele não deixa a peteca cair, e isso é um ponto positivo do filme. Então, por esses motivos, eu dou 2,5 estrelas e eu não vou forçar a barra pra dar 3 estrelas aqui não, 2,5 estrelas, tá muito bom. Agora eu quero saber o que você achou de Gladiador 2, me conte. Você já sabe como falar comigo através do meu site cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Instagram, no Threads e no Blue Sky, através da caixa de comentários aí do Spotify ou através da caixa de comentários do YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais um episódio. Um grande abraço e até lá!